Ai. Pessoal, tá gravando então, né? Nós estávamos comentando aqui um pouquinho sobre a nossa organização da aula, né? Nós estamos aí na aula de Direito Civil do quarto semestre matutino, no dia 28 de setembro, né? E hoje, dia 28 de setembro, é a nossa última aula antes da prova, porque semana que vem, dia 5 de outubro, dia 5 de outubro, nós faremos a nossa avaliação de direito civil, né? Então, essa é a nossa última aula antes da prova. Então, a gente vai adiantar um pouco a nossa matéria, né? Até onde cai na prova, e aí eu comento com vocês a respeito da prova e das questões que vão cair na nossa prova. Bom, na semana passada, nós estávamos estudando a responsabilidade civil contratual, né? E aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês o material sobre responsabilidade, então, civil contratual. Aí, nós estávamos estudando a responsabilidade civil contratual. E a gente viu, né, quando ela ocorre sem culpa do devedor, quando ela ocorre com culpa do devedor, e no caso de culpa do devedor, a gente teve que fazer aquela diferença entre contrato oneroso e contrato benéfico, ou contrato gratuito, né? E nós analisamos a responsabilidade principalmente daquela pessoa que oferece carona, né, do motorista aí quando ele oferece carona, né? E a regra é que o motorista, quando oferece carona, né, e carona é algo gratuito, ele só responde aí quando ele tiver dolo, ele não vai responder quando ele tiver culpa. Bom, pessoal, depois nós comentamos aí sobre inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo. O inadimplemento absoluto é o não cumprimento da obrigação, sendo que essa obrigação já se perdeu, né? Ela já não tem mais importância, ou ela não tem mais como ser cumprida. Se ela não tem mais importância, ou ela não tem mais como ser cumprida, ocorre o inadimplemento absoluto, né? Um inadimplemento total. Ela não foi cumprida, ela não tem mais como ser cumprida, ela não mais interessa a ninguém. E a gente viu, então, que quando ocorre o inadimplemento absoluto, só tem um jeito de sair de lá, né? Só tem um jeito de voltar ao status quo ante, a voltar como era antes, que é convolando em perdas e danos, né? É indenizando em dinheiro, Então, ocorrendo o inadimplemento absoluto, não tem por onde sair, porque a obrigação ou não pode ou não interessa mais em ser cumprida. E aí a gente convola em perdas e danos, né? Quem deixou de cumprir a obrigação vai ter que indenizar, pagar em dinheiro aquele descumprimento. E nós vimos também o inadimplemento relativo. O inadimplemento relativo, ele ocorre quando a obrigação não foi cumprida, porém, ela ainda pode sim ser cumprida e o seu cumprimento ainda interessa. Então, no inadimplemento relativo, a obrigação foi descumprida, porque é um inadimplemento, mas ela ainda pode sim ser cumprida. E, portanto, houve, na verdade, uma mera demora no cumprimento da obrigação, que ela não foi cumprida no primeiro momento, mas ela pode ainda ser cumprida. Então, depois, ela ainda pode ser cumprida. Houve uma demora no cumprimento da obrigação. E essa demora no cumprimento da obrigação, em direito, a gente é preguiçoso, a gente diminui o tamanho do termo, a gente fala apenas em mora, né? Então, a demora no cumprimento da obrigação, né? A demora no cumprimento da obrigação, ou seja, o não cumprimento da obrigação no tempo pré-estabelecido, gerando, portanto, uma demora, a gente chama aí de inadimplemento relativo, a gente chama de mora.
né? Pessoal, e nesse inadimplemento relativo, né, como houve, na verdade, uma demora, mas a obrigação ainda ela pode sim vir a ser cumprida, esse inadimplemento relativo, ele não se convola, não ao menos imediatamente, em perdas e danos, né? O inadimplemento relativo, ele não se convola imediatamente em perdas e danos. Não. Por que não? Porque a obrigação ainda pode ser cumprida. Então, a gente deve privilegiar a tentativa de cumprimento da própria obrigação, né? Num primeiro momento, a gente tenta fazer cumprir a própria obrigação como pré-estabelecida. E se não conseguir, é que aí sim, né, num segundo momento, é que a gente vai pensar em perdas e danos, né? Mas, primeiro, se tenta cumprir a obrigação, se não conseguir, é que vai se pensar em perdas e danos, né? Bom, pessoal, vamos ver alguns exemplos aí. Olha só, inadimplemento absoluto. Inadimplemento absoluto. Quando, na verdade, a obrigação foi descumprida e ela não pode ou não interessa que ela seja cumprida, né? Que é o grande exemplo dos livros aí, mas eu acho que é extremamente interessante, né? Que é um contrato de obrigação de fazer ou de entregar um vestido de noiva, né? Esse vestido de noiva, essa obrigação, evidentemente, ela tem que ser cumprida até a realização do casamento. Porque se chegou à realização do casamento e o casamento foi realizado, não interessa mais o vestido de noiva. Tudo bem, ele pode até ser feito depois, ele pode até ser entregue depois, né? Fisicamente, faticamente, mas a entrega dele posterior à realização do casamento não faz mais sentido, né? Ele perdeu completamente a sua finalidade. Houve, então, um inadimplemento absoluto. E aí? E aí que a noiva não quer mais o vestido. A noiva vai virar e falar: dobra esse vestido e põe na caixa guardadinho aí, mas fica para você. Porque eu, noiva, não quero mais, né? Eu, noiva, não quero mais, eu já casei, não me interessa mais esse vestido de noiva, né? Então, isso é inadimplemento absoluto. E o que a noiva vai querer? O dinheiro de volta. No mínimo, o dinheiro de volta. No mínimo, o dinheiro que ela pagou de volta. Por que, no mínimo, o dinheiro que ela pagou de volta? Porque ela teve, além disso, toda uma gama de prejuízos aí. Prejuízos materiais, porque provavelmente ela teve que correr e alugar um novo vestido, e ela vai querer também o valor que ela pagou no novo vestido. Ela só teve que alugar um novo vestido porque o anterior não foi entregue. Ela vai querer, então, danos morais, né? Em razão de todo o transtorno logo no dia mais importante da vida dela, que é o casamento, né? Do noivo, não, né? É o dia anterior, né? É o dia anterior, que é a despedida de solteiro. Mas da noiva é o dia do casamento, né? É o dia do casamento, o dia mais importante da vida dela. Ela teve toda essa preocupação, ela teve que mudar de foco, ela teve que correr atrás do vestido. Ela sofreu prejuízos morais, ela vai querer receber esses prejuízos morais aí, né? Então, veja que esse inadimplemento absoluto, ele gera também a devolução, ele gera a devolução do dinheiro? Gera, mas ele vai além, né? Porque ele indeniza também perdas e danos, que a pessoa pagou, danos materiais, né? O que a pessoa pagou por um novo vestido, e danos morais pelos contratempos, pelo sofrimento, pela preocupação gerada justamente aí no dia mais importante da vida dela, né? Outro exemplo aí, pessoal, de inadimplemento absoluto, né? Outro exemplo de inadimplemento absoluto, né? Eu vou e compro um carro. Né? Só que o carro, ele não está aqui em Jales, né? Ele está lá em Rio Preto,
E aí o vendedor fala para mim, olha, pode ficar tranquilo, que eu te entrego o carro lavadinho aí em Jales, né? Eu saio daqui de Rio Preto, eu, vendedor, saio daqui de Rio Preto e te entrego o carro aí lavadinho em Jales, pode ficar tranquilo. Eu falo, legal, muito bom, ótimo serviço que a tua concessionária presta, né? E aí eu falo, mas olha, eu vou te dar um adiantamento para você saber que a coisa é séria, mas eu só te pago o valor final aqui em Jales. Beleza? Beleza. E aí, então, eu dou um adiantamento, né? Faço um TED aí, faço uma transferência, o vendedor emite um boleto, sei lá, né? E eu pago esse boleto fazendo essa transferência aí para o vendedor. E o vendedor pega o carro, põe em cima aí de um guincho, né? Para não vir rodando, novinho, e vem me entregar aqui em Jales. Só que nesse trajeto, o guincho sofre um acidente e o carro acaba caindo do guincho e se estatelando no chão e ficando completamente destruído. Pessoal, o carro é um bem imóvel, né? E o bem imóvel, ele só tem a sua propriedade efetivamente transferida com a entrega do bem, com a transferência da posse, que a gente chama de tradição. E essa tradição ainda não ocorreu, porque ficou combinado que o carro seria entregue, seria, portanto, transacionado, né, feita a tradição, em Jales. E o carro nunca chegou em Jales para ser entregue, né? E ele sofreu esse acidente e ficou completamente destruído. Existe carro a ser entregue? Não mais. Não existe mais carro a ser entregue. O carro completamente se perdeu. Não há mais carro a ser entregue, né? E se não há mais carro a ser entregue, não tem mais como cumprir a obrigação de entregar aquele determinado veículo. Houve, portanto, um inadimplemento absoluto. Porque não tem como entregar mais aquele bem. E aí que essa obrigação aí, né, se convola em perdas e danos. O vendedor, além de ter que me devolver o dinheiro, né, além de ter que me devolver o dinheiro que eu já adiantei, né, ele vai ter que indenizar eventuais perdas e danos que eu tiver. Claro que nesse caso, né, fica difícil a gente imaginar perdas e danos além do próprio dinheiro. É diferente do caso do casamento, né? É diferente do caso do casamento. Mas, se houver outras perdas e danos, além do próprio dinheiro pago, o vendedor ele vai ter que também indenizar. Por exemplo, como o carro não chegou, eu precisei alugar um carro, né? Né? E aí, então, o custo do aluguel do carro, o vendedor ele vai ter que arcar, né? O vendedor vai ter que arcar. Pessoal, quando eu falo isso, sempre vem a pergunta, professor, o vendedor ele pode te entregar um outro carro no lugar? Desde que eu aceite, né? Eu não sou obrigado a aceitar. Desde que eu aceite um outro carro no lugar, tudo bem, né? Não tem problema nenhum aí, né? Mas a troca de bem depende da aceitação aí do credor da obrigação, né? A troca do bem depende da aceitação do credor. Ainda mais, né, em se tratando de direito do consumidor, né? Se for uma concessionária, uma loja que vem entregar o carro, né, com mais força ainda, a substituição do bem, né, a entrega de um pelo outro, depende, claro, da aceitação expressa do credor. E o credor não é obrigado a aceitar um bem diferente do que ele foi, do que ele adquiriu, né, do que ele escolheu, né? Pessoal, e aí, claro, varia muito, né? Se o carro adquirido foi um carro comum, né? Se o carro adquirido foi um carro comum, sem nenhum tipo de peculiaridade, né? Produzido em série, 0 quilômetro, tanto faz, né? Se vai ser aquele que se acidentou ou um novo, né? Se aquele se acidentou, mas a concessionária quer entregar um idêntico, né? Inclusive mesma cor, mesmo modelo, mesmo motor, mesmo acabamento, mesmos acessórios, idêntico, também 0 quilômetro,
não tem por que o credor se negar, né? Agora, se não é um veículo de massa, é um veículo particular, específico aí, por exemplo, um carro de colecionador, que foi restaurado, que tem placa preta, né, que tem toda uma natureza própria, uma característica própria, aí, evidentemente, a troca desse adquirido por um outro vai depender claramente da aceitação expressa do credor, né? Ele não é obrigado a pegar um pelo outro. Então, ele compra aí, né, um Landau, o 1983, série prata, último modelo, está vindo aí de Rio Preto para Jales, sofre um acidente, e aí o vendedor, então, liga e fala, olha, já que o teu Landau, 1983, V8, série prata, último modelo, completo, se acidentou, vou te entregar, né, um Fusca azul calcinha aí, 1962, 1.3, né, com as bandejas todas tortas. Você aceita? Pelo mesmo valor do Landau? Claro que não, claro que não. Ó, o Gustavo gostou, né? Justo, justo. Fusca é justo, né? Eu também acho justo, né? Não propriamente o Fusca, mas uma Kombi, né? Se alguém quiser, se alguém tiver alguma Kombi para vender aí, né? Eu sou interessado, eu só não compro porque eu não tenho dinheiro, né? Mas a Kombi aí eu acho genial, por vários motivos, né? O Gustavo falou do Fusca, né? A Kombi tem o mesmo chassi, o mesmo motor, o mesmo entre-eixo do Fusca e, portanto, o mesmo tamanho do Fusca, só que cabe tudo ali dentro, né? É genial, né? Então, acho legal o Fusca também, mas a Kombi, para mim, é imbatível, porque tem as mesmas características do Fusca, o mesmo entre-eixo, o mesmo motor, e é gigante, né? E cabe tudo ali dentro, né? Mas eu não sou obrigado a aceitar, né? Se eu paguei aí um Landau V8, série prata 83, eu quero o Landau. Vai achar outro no mercado? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então aí claramente a gente tem um inadimplemento absoluto, né? E não tem como mais, vai ter que pagar perdas e danos, né? E, por exemplo, olha só, eu comprei esse Landau, né, porque eu ia abrir uma empresa de transporte de noiva, né, ia abrir uma empresa de transporte de noiva. E sem o Landau não tem como fazer esse transporte de noiva. Por melhor que seja o Fusca, né, não tem porta traseira, né, então a noiva não vai conseguir nem entrar nem sair, né. Então, não dá para fazer esse transporte de noiva com o Fusca, né? Então, aí, além do valor do Landau, né, eu posso também cobrar perdas e danos, né, no que eu gastei para abrir a empresa e na potencialidade de lucro que eu deixei de ter, né, que a gente chama de lucros cessantes, né? Lucros, que é o dinheiro que eu receberia. Cessante, que é de acabar, que é de parar. Então, lucro cessante, o lucro que eu deixei de ter, né? O lucro que eu deixei de ter. Posso cobrar aí do vendedor que acabou destruindo o Landau, né? Então, esses exemplos de inadimplemento absoluto. Pessoal, inadimplemento relativo é bem mais tranquilo, né? Por exemplo, olha só, veio o boleto da faculdade, né? Veio o boleto da faculdade. Naquele momento eu estava sem dinheiro e eu não paguei o boleto. Só que aí, na semana seguinte, eu prestei um serviço aí, entrou um dinheiro, né? Na semana seguinte, eu posso pagar esse boleto na semana seguinte tranquilamente, né? Houve uma demora? Houve. Houve, portanto, tecnicamente, uma mora? Houve. Mas eu posso pagar esse boleto na semana que vem? Posso, sem problema nenhum. Cumprir a obrigação da forma em que ela foi estabelecida, só que não no momento correto, né? Uma semana depois do vencimento. Mas eu posso pagar esse boleto? Posso. Aí todo mundo vai falar, professor, só que você vai pagar aí um pouquinho mais caro, né? Porque vai ter multa, vai ter correção, vai ter juros, sim. E sabe como que chama todos esses encargos aí, né? Todos esses aumentos?
encargos moratórios, porque são encargos que decorrem da demora, né? Como eu não paguei no momento correto, eu posso continuar pagando, mas eu vou ter um acréscimo aí, né? Eu vou ter a incidência dos encargos moratórios, né? Então, as multas, a correção monetária e os juros moratórios. Isso aí faz parte também, mas a obrigação pode ser cumprida em momento posterior. Não é um inadimplemento relativo. Pessoal, em obrigações de pagar, né, em obrigações de pagar, normalmente ocorre só inadimplemento relativo, porque se a obrigação é pagar, você pode pagar antes como você pode pagar depois, né? Então, normalmente o inadimplemento é relativo. E se o inadimplemento é relativo, em obrigações de pagar, a gente sempre vai ter incidência de encargos moratórios, né? Multa, correção e juros. Isso faz parte, né? Bom, pessoal, e a gente tinha parado justamente nesse ponto, né? Justamente nesse ponto da aula, em que a gente tem que estudar agora o conceito de mora, né? E as espécies de mora, né? E os encargos moratórios em si, né? E os encargos moratórios em si. Bom, pessoal, veja só faz sentido pensar em mora, né? Só faz sentido em pensar em mora se estivermos diante de um inadimplemento relativo, né? Inadimplemento relativo, que é aquela obrigação que não foi cumprida da forma estabelecida, mas que ainda assim pode ser cumprida. Houve, portanto, uma mera demora. Ela vai ser cumprida, mas em momento posterior, né? Não faz tanto sentido, ao contrário, né? A gente pensar em mora e inadimplemento absoluto, porque inadimplemento absoluto, a obrigação não foi cumprida e ela não vai ser cumprida jamais. Então, não houve uma mera demora, houve uma extinção da própria obrigação, né? E é por isso que eu comentei na aula passada que ela se convola em perdas e danos, ela se transforma em perdas e danos. Que a gente não quer, a gente não pode ter, ou a gente não quer mais ter obrigação, a gente quer o dinheiro referente a ela, né? Não só o dinheiro que a gente pagou, mas também todos os prejuízos que a gente vier a sofrer em razão do não cumprimento da obrigação, né? Então, o inadimplemento absoluto não é mera mora, né? É perdas e danos, né? A gente quer tudo de volta e todos os prejuízos que a gente vier a sofrer. A mora, né, ela só faz sentido em inadimplemento relativo, né? A mora só faz sentido em inadimplemento relativo, quando a obrigação não foi cumprida, mas ela ainda pode sim vir a ser cumprida, né? E houve, portanto, uma demora. Pessoal, e quem define para a gente, tecnicamente, aí, o que é a mora é o artigo 394 do Código Civil. E ele fala o seguinte: considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou o contrato estabelecer, né? Então, considera-se mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou contrato estabelecer. Bom, e a partir desse conceito, pessoal, né, para entender de fato esse conceito, a gente tem que usar o método JSON, né, que é cortando esse conceito em partes aí. Olha só, primeira coisa, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo. O que significa dizer que em uma obrigação e, portanto, em contrato, a gente sempre tem, no mínimo, duas partes envolvidas, né? O devedor e o credor, e a gente já viu que em contratos sinalagmáticos, essas obrigações, né, de devedor e credor, elas são recíprocas, né? Ambos são credores e devedores dentro de um determinado contrato. E veja que qualquer um deles, qualquer uma das partes, credor ou obrigação, que não cumpre a sua obrigação, ele estará sim em mora, ele estará sim
em mora, né? Então, existe aí, por conceito, tanto a mora do credor quanto a mora do devedor. Tanto o devedor, que é o mais comum, pode deixar de cumprir a sua obrigação em tempo, mas ela ainda poder ser cumprida, quanto o credor pode se recusar ao cumprimento da obrigação, né? E ela ainda podendo ser cumprida, esse credor estar em mora, né? E é justamente essa possibilidade, pessoal, que traz para a gente as espécies de mora. Olha lá, nós temos a mora do devedor, também chamada de mora debitores, ou mora debende, ou mora solvente, né? Que é a mora do devedor. Mora do devedor, mora debitores, mora debende ou mora solvente, que é o não cumprimento da obrigação pelo devedor. O devedor não cumpre a obrigação aí. Não cumpre a obrigação. Essa é a mora do devedor. E a gente tem a mora do credor, também chamada de mora creditores, credende ou acipiente, né? Mora do credor, mora creditores, mora do credor, mora creditores, credende ou acipiente, que é a mora do credor. Agora, pessoal, só faz sentido a gente pensar em mora do credor, né? Mas isso não se aplica apenas à mora do credor, mas só faz sentido a gente pensar em mora do credor quando a gente verifica que o conceito de mora, ele é um conceito tríplice. O conceito brasileiro de mora, ele é um conceito tríplice. Por quê? Porque a obrigação, ela tem que ser cumprida no tempo, no lugar e na forma. E qualquer uma dessas ou a quebra de qualquer uma dessas características de tempo, lugar e forma, ela gera mora, tanto do devedor quanto do credor, né? Então, a obrigação tem que ser cumprida no seu tempo, no seu lugar e na sua forma, como pré-estabelecido em contrato ou lei. E a quebra de qualquer um desses aqui, né, se não foi cumprida no tempo, gera mora. Se não foi cumprida no lugar, gera mora. Se não for cumprida na forma, gera mora, né? E aí a gente vai conseguir, de fato, entender a mora do credor. Aí, né? Olha só, pessoal. Olha só. O devedor, ele tem que pagar, ele tem que cumprir a obrigação em um determinado momento. Se ele não cumprir naquele momento, naquele tempo, ele estará em mora. O devedor, ele tem que cumprir a obrigação num determinado local. Se ele não cumprir naquele determinado local, ele está em mora. E o devedor tem que cumprir a obrigação de uma determinada forma. Se não cumprir daquela forma, ele está em mora. O mais fácil de visualizar é o cumprimento da obrigação no tempo, né? O mais fácil de visualizar é a obrigação de cumprimento no tempo. Por quê? Porque a gente está acostumado a pagar nossas contas em boleto. E todo boleto ele tem uma data de vencimento. Todo boleto ele tem uma data de vencimento. Então, se não pago naquela data de vencimento, ainda pode ser pago? Pode. Porque em dinheiro, normalmente, a inadimplemento relativo. Então, ainda pode ser pago. Mas, ao ser pago em uma data posterior, o devedor ele vai estar em mora e aí ele vai poder pagar, mas vai pagar com acréscimo dos encargos moratórios, né? Então, o tempo é o mais fácil de visualizar, porque a gente tem que cumprir nossas obrigações no prazo pré-estabelecido no contrato, na lei, ou, por que não, naquele boleto que vem. E se a gente não cumprir, né, pagar aquele boleto na data, a gente até pode pagar depois, mas vai haver incidência aí de encargos moratórios. Pessoal, além de ser no tempo, né, a obrigação ela tem que ser cumprida também no lugar, né? A obrigação tem que ser cumprida no lugar. Lembra do exemplo do carro aí? Lembra do exemplo do carro que a gente comprou o carro e ficou estabelecido que o carro tinha que ser entregue em Jales?
quando ou não quando, né? Onde que a obrigação vai estar cumprida, perfeita e acabada? Quando o carro chegar em Jales. Enquanto o carro não chegar em Jales, né, não houve cumprimento da obrigação, né? Na verdade, o carro se acidentou e teve perda total aí, teve perda total no caminho. Então, ele não chegou e nem vai chegar a ser entregue em Jales. No exemplo, houve inadimplemento absoluto. Agora, veja, o carro saiu de Rio Preto, e está vindo aí para Jales, né? Graças a Deus não sofreu nenhum acidente. Só que o condutor do guincho aí resolveu parar no gramadão ali e bater um rodízio, né? E aí ele acabou comendo demais, passando mal e não conseguiu seguir viagem aí para entregar o carro aqui em Jales. Enquanto o carro não chegar em Jales, não houve cumprimento da obrigação. Ah, mas já saiu de Rio Preto. Tudo bem, saiu de Rio Preto, passou por Mirassol, passou aí por Roseira, passou por Votuporanga, mas parou no Gramadão, não chegou em Jales. Se não chegou em Jales, a obrigação não foi cumprida, porque ela tinha um lugar específico a ser cumprida. O carro não sofreu acidente, então ele está íntegro, ele ainda pode ser entregue, Então nós não temos inadimplemento absoluto porque não teve acidente, né? Mas como não foi entregue em Jales ainda, né? A obrigação não foi cumprida, nós estamos diante de um inadimplemento relativo, né? Nós estamos diante de um inadimplemento relativo. O carro ainda pode ser entregue, mas desde que ele chegue em Jales, né? Então, a inadimplemento relativo, nós estamos em mora. Bom, pessoal, e também a obrigação, ela tem uma forma específica para cumprimento, né? A obrigação, ela tem uma forma específica para cumprimento. Olha só, ficou combinado que o carro viria em guincho, né? Ele não viria rodando, né? Ele viria em guincho para chegar aqui em perfeito estado. Só que deu um problema no guincho, os caras resolveram aí tirar do guincho, ou às vezes nem tinha guincho, foi só gogó, e trouxeram o carro rodando. O carro chegou em tempo, chegou em Jales, mas veio rodando, que era uma forma diferente daquela que foi pré-estabelecida, que foi uma forma diferente do que foi pré-estabelecida. E aí que, mesmo tendo chegado em tempo, mesmo tendo chegado em Jales, ele chegou de uma forma diferente. E, portanto, o devedor, que era o vendedor do carro, ele está, sim, em mora por ter cumprido a obrigação de uma forma diferente. E se, eventualmente, essa forma diferente causou algum dano, de pneu não, porque a distância é pequena, mas, eventualmente, bateu num buraco, amassou uma roda, estourou o pneu, né? Ou simplesmente por ter vindo rodando, bateu pedrinha aí, né, e acabou dando uma riscada no capô, né, e veja, era um carro que foi adquirido para transportar noiva, então tinha que estar em perfeito estado, né, a forma diversa, né, empregada aí pelo devedor, né, o vendedor, vendedor, no cumprimento da obrigação, gera, então, mora, né, Então, cumprimento aí da obrigação de forma diversa, né? Cumprimento da obrigação de forma diversa. Pessoal, e também, né, veja só, uma obrigação não de entrega de carro, mas uma obrigação de pagar, né? Ela tem que seguir todas essas tríplices, né? Essas tríplice características, né? Essas três características aí. Né? Obrigação de pagar boleto, tempo, porque tem vencimento. Obrigação de pagar, normalmente é no domicílio do devedor, né? A gente paga a obrigação, né, no domicílio do devedor, né? E forma, por exemplo, ficou combinado que era à vista.
Se é à vista, é à vista, não pode ser a prazo, né? Se é à vista, é à vista. Tem que dar o dinheiro à vista, integralmente. Aí, não pode ser a prazo. Ah, mas estou sem dinheiro, aí vou parcelar. Você está em mora? Estou sem dinheiro, vou parcelar. Você está em mora. Porque se a obrigação é à vista, você não está cumprindo à vista, você está pagando parcelado, você está em mora. Veja só, olha só. Se a obrigação era pagar em dinheiro e a pessoa paga em cheque, ela está em mora. Se a obrigação era pagar em dinheiro e ela está sem dinheiro, ela faz uma transferência, ela faz um TED, né, um DOC aí. Em tese, ela está em mora, né? Em tese, ela está em mora. Então, a forma também de pagamento, né, é bastante importante aí, né? Se é à vista, não pode ser a prazo. Se é em dinheiro, não pode ser em cheque, né? Se é em dinheiro, em espécie, não pode ser em TED, não pode ser em DOC, né? E se não cumprir rigorosamente essas três características aí, né, se tem mora. Né? Bom, pessoal, e quando eu falo sobre isso, né, da mora do devedor, sempre vem a pergunta: professor, e o que o credor pode fazer? O que o credor pode fazer? Pessoal, entrar com uma ação de cobrança ou uma ação de execução do contrato, né? Se o devedor, então, ele está em mora porque não está cumprindo a obrigação de tempo, lugar e forma, né? O credor, né, que está sendo prejudicado, ele pode entrar com uma ação de cobrança, uma ação de execução do contrato, né? Ação de cobrança ou uma ação de execução do contrato. Essa é a medida que o credor toma quando o devedor está em mora, quando o devedor não está cumprindo a obrigação no tempo, na forma, no lugar e na forma. Entra com uma ação de cobrança ou uma ação de execução. Pessoal, agora, olha só, é possível também a mora do próprio credor. Quando? Quando o credor não quis receber no tempo, lugar e forma. Ou seja, a obrigação está sendo cumprida pelo devedor de forma perfeita, no tempo, no lugar e na forma. E aí o credor se nega a receber. O credor se nega a receber. Quando o credor se nega a receber, a gente vai ter a mora do credor. Então, o devedor está cumprindo, sim, no tempo, no lugar e na forma correta, mas o credor se nega a receber. Olha só, lembra do carro? O vendedor pegou o carro em tempo, saiu de Rio Preto, trouxe o carro até Jales, chegou em Jales e trouxe o carro no guincho. E aí o vendedor apresentou o carro para o credor aqui em Jales. E aí o credor olha e fala: não quero receber. E inventa uma desculpa lá: não quero receber. Mas chegou em tempo, foi entregue em Jales e veio no guincho. Tá? Do tempo, no lugar e na forma combinados. Pessoal, nesse caso, quem está errado? O devedor ou o credor? O devedor está correto, porque ele cumpriu a obrigação no tempo, no lugar e na forma que ele deveria ter cumprido. Quem está errado em se recusar a receber é o credor. E aí, então, o credor que se recusa a receber, mesmo a obrigação tendo sido cumprida no tempo, no lugar e forma, é ele, credor, que está em mora. É ele, credor, que está em mora. E aí vocês vão perguntar: professor, pode ter encargos moratórios contra o credor? Claro que sim, claro que sim. Por que o credor está se recusando a receber o carro? Se a obrigação foi cumprida no tempo, no lugar ou na forma? Porque provavelmente ele não está com dinheiro para pagar. Provavelmente ele não está com dinheiro para pagar. E aí, esse valor que então não foi pago no tempo, no lugar ou na forma,
vai ser acrescido também de encargos moratórios, né? Vai ser acrescido de encargos moratórios. Então, o carro estava lá no tempo, lugar e forma e não foi pago? Não. Então, esse valor a ser pago, ele vai com a recusa do credor gerou encargos moratórios, esse valor a ser pago vai ser pago, então, com acréscimo de multa, de correção monetária e de juros aí da mesma forma, né? Então, o credor, ele também pode ser obrigado a pagar encargos moratórios quando ele estiver em mora, quando ele se recusar a receber uma obrigação perfeitamente cumprida pelo devedor, né? E quando eu falo sobre isso, né, sempre vem a pergunta, professor, o que o devedor pode fazer então? O que o devedor pode fazer então? Pessoal, se a obrigação é uma obrigação de entregar coisa certa, né, como é o carro, o devedor ele pode entrar com uma ação de depósito. Então, ele trouxe o carro até aqui, o credor se recusa a receber, então o devedor, para provar que trouxe o carro até aqui e para efetivar a entrega desse carro ao credor, ele entra com uma ação de depósito, né? Ele entra com uma ação de depósito, cumulado, claro, com a cobrança e a execução dos valores. Ele não vai só depositar o carro e entregar o carro, ele quer também receber, né? Então, entra com uma ação de depósito, né? Ele entra com uma ação de depósito e também cumula com a cobrança aí, né, ou execução do contrato para que ele venha a receber. Isso é extremamente raro, Mas tem uma outra medida do devedor, quando o credor está em mora, que todo mundo já ouviu falar, que é a famosa consignação em pagamento, né? A consignação em pagamento ela é usada quando o devedor cumpre a sua obrigação, mas o credor se nega a receber, né, em dinheiro, né, uma obrigação de pagar a quantia certa. O que o devedor faz, então? Faz uma consignação em pagamento, né? Eu sou devedor, quero pagar, mas o credor se nega a receber. O que eu faço? Consignação em pagamento, né? A consignação em pagamento, ela é justamente a medida usada de uma obrigação de pagar a quantia certa quando o devedor cumpre a obrigação, mas o credor se nega a receber aí, né? E o interessante dessa consignação em pagamento, pessoal, é que ela pode ser judicial, feita através de um processo, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Através de um processo, que é o que a grande maioria das pessoas fazem ou ouvem ou já ouviram falar, né? Então, você entra com uma ação de consignação em pagamento contra o credor autor, entra com uma ação de consignação em pagamento contra o devedor réu, e ele faz um depósito judicial nos autos. Né? Feito o depósito judicial nos autos, o juiz vai intimar o devedor a se manifestar. E se o devedor não se manifestar, ou se manifestar, mas não der uma justificativa, o juiz quita a obrigação. E aí que o credor vai poder levantar o dinheiro, né? Né? Essa é a ação de consignação em pagamento. Mas ela pode ser feita também, e aí as pessoas normalmente não sabem disso, ela pode ser feita também de forma extrajudicial, na Caixa Econômica Federal. Existe a possibilidade de consignação em pagamento extrajudicial na Caixa Econômica Federal. Então, o devedor, ele quer pagar, mas o credor se nega. Então, o devedor vai lá na Caixa Econômica Federal, abre uma conta de consignação em pagamento e deposita o dinheiro nessa conta de consignação em pagamento. E a Caixa Econômica Federal, ela se encarrega de notificar, ela vai cobrar custas bancárias para isso, né? Mas ela, a Caixa Econômica Federal, se encarrega de notificar o credor
para que ele compareça na Caixa e aceite aquele valor, e aceitando o valor, ele levante aquele valor. E olha que legal, ele tem um prazo de 5 dias para isso, se eu não me engano, 5 dias. Ele sendo notificado, ele tem um prazo de 5 dias para comparecer na Caixa e aceitar e levantar esse dinheiro. Ou então, nesse prazo também, ele pode se recusar, né? E aí ele vai ter que dar também um motivo justificado pelo qual ele se recusa, né? Agora, se ele não comparece, olha só, se ele não comparece nesses 5 dias, nem para aceitar, nem para recusar, presume-se que ele aceitou. Se ele não comparece, presume-se que ele aceitou. E se presume que ele aceitou, significa que a obrigação foi quitada. A obrigação foi quitada, né? Ah, mas o dinheiro depositado foi a menor. Se ele não compareceu, quitou. Ah, mas era a menor. Se ele não compareceu, quitou. Já era, ele não vai poder cobrar a diferença, né? Então, é uma forma bem interessante aí, né, se do devedor que quer pagar, mas está encontrando resistência no credor, que ele, devedor, então, faça essa consignação em pagamento extrajudicial, porque o credor, então, notificado, ele tem que comparecer na Caixa, ou para aceitar ou para recusar. Mas se ele não comparece, nesses 5 dias, presume-se aceitação, presume-se quitação. E aí vai ser aquele valor que foi depositado. Ele, credor, vai poder levantar o dinheiro, mas vai ser aquele valor. Ah, mas ele tinha direito a mais. Já era. Se ele não foi lá buscar, se ele não foi lá concordar, já era. Ai, né? Então, é uma forma bem interessante, né? Oi, Kiki, pode falar. Professor, você poderia dar um exemplo prático da consignação? Me deu um nó na cabeça. Por exemplo, em lojas, eu não sei se o termo é usado correto, mas em lojas é comum no mundo feminino. Você vai, pega uma sacola de roupas que você gostou e leva em consignação para decidir em casa. Isso não é pagamento, isso é venda consignada. Isso é uma venda consignada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, eu não consigo visualizar como seria esse... Olha só, tem um contrato de aluguel, né? Tem um contrato de aluguel verbal, né? Tem um contrato de aluguel verbal, que ficou estipulado ali que o aluguel é de R$100. E aí, o proprietário da casa, né, fala, olha, o contrato é verbal, não tem nada escrito. Esse mês aqui, eu estou passando necessidade, então eu não quero mais R$100, não, eu quero 150. Aí o locatário chega para o proprietário e fala, mas era 100, tá aqui 100, qual 100? Não, 100 eu não pego, esse mês eu quero 150. Eu estou passando necessidade, tive que fazer uma reforminha aí na casa, ficou caro, esse mês eu quero 150. E aí o devedor fala, mas era 100, a gente combinou 100, está no contrato, que é verbal, mas tem contrato verbal que é 100. 100 eu não pego, 100 eu não pego. E se você não pagar até dia 10, eu vou entrar com uma ação vou te notificar para entrar com uma ação de despejo. O devedor vai lá na Caixa Econômica Federal e faz a consignação em pagamento de 100, né? E aí a Caixa vai notificar o credor para ele ir lá receber o 100. Se ele não for nem para aceitar, nem para recusar, tá quitado aí. Aí, se ele se recusar, aí vai para a justiça, claro, né? A gente está em âmbito extrajudicial aqui, né? Não tem poder decisório. Mas se ele não comparecer, está quitado, né? Pessoal, faculdades desorganizadas que não emitem boleto, né? O aluno quer pagar, porque ele tem medo de ficar sem acesso ao sistema, né? Ainda mais em época de aulas remotas. Aí, o aluno quer pagar, ele tem medo de ficar sem acesso ao sistema. Mas a faculdade não emite boleto. O que a gente faz? Consignação em pagamento, né? Não tem boleto para pagar. O credor, que é quem tem direito de receber esse dinheiro, não tá se recusando a pagar, então vai lá e não está emitindo boleto, né? Portanto, está se recusando a receber, você vai lá e o devedor faz a consignação em pagamento.
A consignação em pagamento, gente, ela é muito importante para, na verdade, provar que o devedor está cumprindo a obrigação, né? Porque se, olha só, a faculdade desorganizada é o melhor exemplo. Faculdade desorganizada não emite boleto. Existe, por exemplo, desconto de pontualidade, né? Então, se pagar até dia 10, por exemplo, você vai ter aí 30% de desconto, né? Desconto de pontualidade. Mas se você não pagar até dia 10, se virar o dia para o dia 11, no dia 11 não tem mais desconto de pontualidade, você vai perder 30% de desconto. Então, você credor, você devedor, aluno, quer pagar. Só que se a faculdade não emite boleto, não tem como você pagar. Não tem como você pagar. E você, aluno, que não paga em tempo, vai perder o desconto de pontualidade. Então, você quer pagar e quer garantir o seu desconto. O que você faz? Consignação em pagamento até o dia 10. E feita a consignação em pagamento até dia 10, você prova que não só que você pagou, mas que você pagou em tempo. E se você pagou em tempo, você tem desconto de pontualidade. De modo que, olha só, se depois a faculdade desorganizada emitir o boleto, você não tem obrigação de pagá-lo. Você não tem obrigação de pagá-lo, né? Porque você já fez a consignação em pagamento. Ah, e se ela, faculdade desorganizada, não imputar o pagamento e, sei lá, protestar o boleto ou entrar com uma ação de cobrança ou execução contra você? Você prova através da consignação em pagamento que você já pagou e aí a faculdade está fazendo uma cobrança indevida. Você tem ação, né, de declaratória de inexistência de débito acumulada com indenização por danos morais aí contra a instituição desorganizada, né? Ou, por exemplo, ela emite depois o boleto, mas não te dá o desconto de pontualidade. Você pode ir lá, né, e falar, eu já paguei antes, né, consignei pagamento antes do dia 10, então eu tenho direito aí ao desconto de pontualidade, né? Então, a consignação em pagamento, ela é usada sempre quando o devedor quer pagar, né, e o credor se nega a receber, né? E veja que devedor querendo pagar porque ele tem alguma vantagem se ele realizar aquele pagamento, né? Caso do inquilino, se ele não pagar, ele é despejado. Ele quer pagar porque ele não quer ser despejado, né? O aluno aí, ele quer pagar porque ele quer continuar tendo acesso aos sistemas online e ele quer garantir o seu desconto de pontualidade, né? Então, ele faz a consignação em pagamento, né? A consignação em pagamento é a forma de pagamento pelo devedor quando o credor se nega, né? E, no fundo, é a única forma que se tem do devedor provar que tentou pagar. E por que isso é importante, pessoal? Provar que pagou, né? Provar que tentou pagar antes, provar que pagou. Porque, no mínimo, ilide os encargos moratórios, né? Ilide os encargos moratórios. Olha só, se tem que pagar até o dia 10 e o credor vai se negando a receber, pode ser que ele, credor, esteja se negando a receber antes do dia 10, porque ele quer deixar a obrigação se vencer, e vencendo a obrigação, ele, credor, quer cobrar encargos moratórios do devedor, que é a multa, que é os juros, que é a correção monetária, né? Então, pode ser que o credor esteja se recusando a receber de má fé. E aí, o devedor não só quer pagar, como quer pagar antes, para que não haja encargo moratório. E como que ele faz para pagar, então, se o credor se nega? Faz a consignação em pagamento. E uma vez feita a consignação em pagamento, mesmo extrajudicial, provou que naquela data pagou. E se naquela data pagou, não tem mora. E se não tem mora, não tem encargos moratórios, né? Então, em última análise, a consignação em pagamento, ela serve de prova, né, de pagamento, de cumprimento da obrigação no tempo, lugar e forma, a ponto de lidir a mora do devedor, né? Então, o devedor não vai ter encargo moratório nenhum, não vai ter acréscimo nenhum, né? E pode ser usado em qualquer situação quando o credor se nega a receber, né? E quais são as vantagens? Vantagem efetiva ao pagamento,
ou, no mínimo, prova que esse pagamento ocorreu no tempo, lugar e forma, e, portanto, ilide os encargos moratórios do devedor, né? Pessoal, a gente fala, né, na prática aí que juros corre até depósito, feito o depósito, acabou os juros, porque cumpriu a obrigação, né? Então, a data final de encargos moratórios, de juros, de correção monetária, é sempre a data do depósito. E feito o depósito, cumpriu a obrigação, né? Feita a consignação em pagamento, cumpriu a obrigação, né? Então, é uma arma muito interessante, pessoal, é uma arma muito interessante quando o devedor quer pagar e o credor se nega, e por N motivos, ou porque não quer dar o desconto, ou porque quer cobrar multa, né? Ou porque tá viajando na maionese aí, como o caso do locador, né? Que quis aumentar do nada o valor do aluguel, né? A melhor arma para o devedor é a consignação em pagamento, ou feita judicialmente, né? Através de uma ação, ou feita na própria Caixa Econômica Federal, né? Uma vez a gente sacaneou a Prefeitura de Jales com consignação em pagamento, né? A Prefeitura de Jales estava cobrando tributo, que a gente entendia que era devido o tributo, mas ela estava cobrando a mais do que realmente era devido, né? E a gente fez a empresa, né, minha cliente, fez a consignação em pagamento na Caixa Econômica Federal. E aí a Prefeitura foi notificada, e a gente sabia que, dado o volume de serviço que a Prefeitura tinha, ela não ia conseguir se manifestar em 5 dias. E, de fato, não se manifestou. E não manifestando em 5 dias, presume-se que houve pagamento. E aí, depois, a Prefeitura de Jales lançou aquele tributo, inscreveu o tributo na dívida ativa e entrou com uma execução fiscal contra o meu cliente. E aí a gente se defendeu na execução fiscal, fazendo uma exceção de pré-executividade, alegando prévio pagamento, e mostrando a consignação em pagamento na Caixa Econômica Federal, né? E a Caixa Econômica, ela dá a certidão que o consignado não compareceu, e aí presume quitação, né? E com isso, o juiz acatou nossa defesa, nossa exceção de pré-executividade e pagamento, e extinguiu a obrigação, né? Poderia até ter entrado com ação de indenização contra a Prefeitura. Nós não fizemos isso porque ia ser sacanagem demais, né? A gente já tinha sacaneado fazendo a consignação em pagamento, sabendo que a Prefeitura não teria estrutura para se manifestar dentro de 5 dias, né? E com isso deu quitação, né? Mas, assim, isso aí já faz um tempo, acredito que se fosse hoje, não aconteceria mais, né? Como dizem aí, gato escaldado tem medo até de água fria, né? Gato escaldado tem medo até de água fria. Então, isso acontecia antes, né? E não deve acontecer mais, né? As pessoas estão espertas em relação a isso. Mas é uma arma extremamente interessante, né? Uma arma extremamente interessante aí para o devedor, né? Nós fizemos isso contra a Prefeitura, né? Não é que ela estava se recusando a receber, ela não lançava, e a gente sabia que ela não lançava porque ela iria cobrar um valor maior. Então, a gente foi lá, se antecipou no prazo correto de pagamento do tributo e fizemos o depósito, né? O depósito não é um mero depósito, é uma consignação em pagamento na Caixa Econômica Federal. Não pode ser em outro banco, tem que ser na Caixa Econômica Federal. Antigamente, eu acho que o Banco do Brasil fazia, hoje não faz mais, hoje é só a Caixa Econômica Federal. E aí a Caixa notifica, né? E se o credor não comparece, dá quitação, né? Então, N casos aí que o credor tem algum interesse em pagar, né? Professor, Oi? No caso de não comparecer e presumir a quitação, como funciona isso? Eu acho que para mim não ficou claro. Presume a quitação, só que aí o dinheiro fica lá na caixa? Como funciona? Eu Se a não pessoa não entendi. comparecer, fica, né? Se a pessoa não comparecer, fica. Só que o que é presumir quitação? Significa que ela não pode cobrar mais. Ou ela pega aquele dinheiro que está lá, ou ela não vai receber mais nada, né? Isso que é presumir quitação, né? Se ela não comparece, presume quitação. A dívida está extinta, ela não pode cobrar mais, acabou. E se ela cobrar, como a Prefeitura fez, cobrou de forma indevida, a gente poderia até ter entrado com ação de indenização, né?
perdas e danos aí por cobrança indevida contra a prefeitura. Nós não fizemos isso, mas a gente podia, né? Então, presumir quitação significa a dívida acabou, a dívida está extinta, não pode cobrar mais, né? Ah, e o dinheiro? Ela que vai lá e levante, ela que vai lá e pegue, né? Nós estamos no direito privado, pessoal, ó, tô cheio de ditados populares hoje, né? Gato escaldado tem medo até de água fria, né? E o outro ditado aí dentro do direito privado é que o direito não socorre quem dorme, né? O direito não socorre quem dorme. Então, foi notificado para comparecer em 5 dias, não compareceu, já era, você dormiu, o direito não te protege mais, né? Então, o dinheiro vai ficar lá até você aparecer, que é o interesse teu, credor, em pegar o dinheiro, ninguém vai sair e lá e te entregar o dinheiro. Direito não protege quem dorme, o credor vai lá pegar o dinheiro. E é aquele dinheiro, né? Se ele achava que podia cobrar mais antes, ele que se manifestasse nos 5 dias, ele que se justificasse em 5 dias. Não justificou em 5 dias, o direito não protege quem dorme, podia até ser mais? Podia, mas não vai ser mais. É aquele dinheiro aí, né? Aquele dinheiro que aquele valor que a quitação é dada naquele valor que foi depositado, que é o caso que a gente fez contra a prefeitura, né? A prefeitura, a gente sabia que ela ia lançar um valor mais alto, a gente se antecipou e fez a consignação em pagamento no tempo, né, correto aí e no valor que a gente entendia correto, né? A prefeitura não se manifestou, ela entendia que era até mais, depois até cobrou mais, né? Só que a gente apresentou a consignação em pagamento, ela não tinha levantado o dinheiro, até aquele momento ela não tinha levantado o dinheiro ainda. A gente apresentou a consignação em pagamento, né? O juiz falou, ó, consignou, presumiu quitação, a prefeitura tá fazendo cálculo tributário a mais aqui, não vou nem verificar se o a mais é a mais ou não é a mais, porque já está pago, já houve presunção de pagamento, né? E aí, então, houve aceitação anterior, e aí o juiz extinguiu a execução fiscal, porque pelo pagamento anterior. E o que a prefeitura pode fazer? Pegar os documentos, né, ir lá no banco, que é a Caixa Econômica Federal, e levantar o dinheiro para ela. Só. Ela não tinha levantado até então, mas como houve quitação, no máximo que ela pode fazer é ir lá e pegar o dinheiro, né? Direito privado, gente. Direito não socorre quem dorme, né? Então, o dinheiro vai ficar lá até a pessoa querer pegar. Ah, e se ela nunca for buscar? O dinheiro vai ficar lá, é um banco público, então a gente presume que o dinheiro não suma, né? Até quando ela quiser, de fato, ir lá buscar esse dinheiro. Aí. Pessoal, então, é um instrumento interessante, né? Mas, assim, usem com parcimônia, porque também pode ficar caracterizada aí uma má-fé, né? Por exemplo, quando a gente fez a consignação em pagamento, a gente fez os cálculos, né? A gente entendia correto, e eram os cálculos, não fui eu que fiz, claro, foi o contador que fez, né? Que a gente entendia correto, que ele entendia correto, a gente não... A gente sacaneou de fazer eu digo sacanear que a gente fez a consignação em pagamento, mas os cálculos, né, segundo o contador, que é quem entendia do tributo ali, estavam corretos, né? Então a gente não quis passar por cima, a gente não quis prejudicar, a gente não quis pagar valor menor, a gente pagou o que a gente entendia que era devido e os cálculos estavam corretos, né? Então também não vai falar, eu devo 100, vou lá, deposito 1, né? Que aí você claramente está agindo de má fé, né? Não é para isso, né? Não é para isso. Isso é má fé do próprio devedor, né? Se o cara deve 100 e ele vai lá e faz a consignação em pagamento de 1, né? Logicamente ele está agindo de má fé, né? E aí ele não vai ter resguardo do direito, né? Ó, tô cheio de ditados hoje, né? Você não pode alegar sua própria torpeza em juízo, né? Falar, ó, eu fiz a consignação em pagamento. Quanto você devia? 100? Quanto você depositou? 1. Ah, mas eu fiz consignação em pagamento de 1, então a pessoa não se manifestou, quitou aí. Aí é má fé, aí você está alegando a sua própria torpeza. Isso aí também não tem vez no direito. Mas dentro dos limites da boa-fé, né, a gente tinha os cálculos, né, do contador apontando aquele valor, e aí a gente recolheu exatamente aquele valor, né? Então a gente estava de boa fé, né? A gente estava de boa fé. Então é um instrumento interessante, mas desde que agido de boa fé.
A Ludmila pergunta, o levantamento do dinheiro pode ser realizado a qualquer tempo? Claro, o dinheiro é teu, né? Você foi notificado para ir lá na caixa aceitar ou recusar. Você não aparece. Presume quitação, se deve quitação é porque o dinheiro é teu, o dinheiro é do devedor. O credor já entregou o dinheiro na caixa falando que é seu. Você foi notificado para ir lá aceitar. Você que dormiu e não foi. Mas o dinheiro continua sendo teu. O credor já falou que o dinheiro é teu, né? Então, pode ser levantado a qualquer tempo, sim. Né? Pode ser levantado a qualquer tempo. O prazo de 5 dias é para ir lá e se manifestar, aceitando, e se aceitar, levanta imediatamente. Ou recusar, e aí o dinheiro vai ficar parado lá, né? Ou recusar, o dinheiro vai ficar parado lá. Mas se não se manifestar em 5 dias, presume a quitação. Aí o dinheiro está lá para você levantar a hora que você quiser, né? Está lá para levantar a hora que quiser. Essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia mesmo. Né? Bom, pessoal, essas são após a consignação, o credor não pode exigir mora? Não, porque consignou, pagou, né? A não ser que ele recuse, né? Se o credor vai lá em 5 dias e recusa, aí não houve quitação, né? Aí não houve quitação. Aí ele pode sim exigir, não a mora, né? A mora é uma situação de fato. A mora é a demora no cumprimento da obrigação. Então a gente não exige mora, Mora é uma situação de fato. O que a gente exige são os encargos moratórios. Gente, essas aulas que a gente está tendo aqui, isso aqui tudo é matéria de direito civil, direito das obrigações, hein? Isso aqui não é matéria contratual e nem matéria de responsabilidade civil. Isso aqui tudo é matéria de direito das obrigações, né? Então, na verdade, presume-se que vocês já tiveram essa matéria em direito das obrigações, né? Então, veja, mora é uma situação de fato. A gente não exige mora, credor, devedor não exige mora do outro, né? A mora ocorre, porque a obrigação não foi cumprida no tempo, lugar e forma. Então, é uma situação de fato. O que a gente pode exigir são os encargos moratórios, a multa, os juros, a correção monetária, né? Então, veja, se o devedor, se o credor ele é notificado para comparecer, e aí ele comparece, quitou. Ele não comparece, quitou. E aí não tem mais mora, e se não tem mais mora, não tem mais como exigir encargos moratórios. Agora, se ele é notificado para comparecer e ele comparece e recusa fundamentadamente, não houve quitação. E se não houve quitação, a obrigação não foi cumprida. E se a obrigação não foi cumprida, ocorreu mora. Ocorreu mora. E se ocorreu mora, aí pode exigir os encargos moratórios, né? Aí vai poder exigir os encargos moratórios, né? Então, só para que o credor exija encargos moratórios, ele tem que comparecer, ele tem que expressamente recusar, e nessa recusa ele tem que fundamentar por que ele está recusando, né? Não é uma recusa pura e simples, né? Não é uma recusa de criança, não porque não. É uma recusa fundamentada, né? E se ele recusa e apresenta fundamento para isso, ele impede que tenha havido quitação, e se não houve quitação, houve mora. E se houve mora, aí tem encargos moratórios, né? Então, a única forma do credor exigir encargos moratórios é se ele recusar e fundamentadamente. Então, ele comparece no prazo, recusa fundamentadamente, aí ele pode exigir encargos moratórios. Se não, já era, teve quitação, né? Já teve quitação. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, então essa questão de mora aqui, na verdade, não é bem nossa matéria, isso aqui é matéria de direito das obrigações, né, lá do segundo semestre do curso, né, E agora, então, a gente pode falar um pouquinho mais sobre a nossa matéria, né, que é responsabilidade civil contratual aí, através da cláusula penal. Pessoal, e a Ludmila, na aula passada, ela já falou, né, sobre cláusula penal.
que é o nome técnico da famosa multa, tirar o maiúsculo, que é o nome técnico da famosa multa contratual, né? Cláusula penal é a multa contratual, né? E aí eu coloquei aqui, pessoal, uma definição, né, do Serpa Lopes, mas só para incrementar, porque o conceito de multa todo mundo já sabe, né? Olha lá, cláusula penal, que é a multa contratual, é a obrigação acessória do contrato, pela qual o devedor se obriga a uma prestação determinada no caso de descumprimento do contrato ou de qualquer uma das suas cláusulas, né? Então, pelo descumprimento do contrato, quem descumpriu o contrato vai ter que fazer mais uma prestação, né? Vai ter que fazer mais uma prestação. Além da prestação natural do contrato, vai ter mais uma, né? Em razão do descumprimento do contrato, em razão da mora, vai ter mais uma prestação aí. Normalmente é em percentual. E aí todo contrato, então, ele vai ter uma obrigação principal, né? Todo contrato vai ter uma obrigação principal, e do descumprimento dessa obrigação principal é estipulada uma nova obrigação, portanto, um acréscimo sobre essa obrigação principal. Normalmente em percentual. 10%, 20%, 30%, 50%. Mas também é possível em número absoluto, né? Em valor absoluto, né? Por exemplo, aí R$100 de multa, R$200 de multa, um salário mínimo, né? Um salário mínimo. Ou, como é muito comum em contratos de locação, 3 valores mensais de aluguel, né? 3 aluguéis, valor absoluto, né? Isso também é uma multa, né? Então, multa é um acréscimo, ou em percentual, ou em número absoluto, sobre a obrigação principal e pelo descumprimento da obrigação principal. Vamos escrever isso aqui? Olha lá. A cláusula penal é um acréscimo previsto em contrato pelo descumprimento da obrigação principal deste contrato, podendo ser em percentual sobre o valor da obrigação principal descumprida, ou então em valor absoluto, ou fixo em dinheiro, ou então através de indexadores, né? Como, por exemplo, salário mínimo ou mesmo valor de aluguel mensal, né? Essa é a cláusula penal. Cláusula penal, né? Ou multa contratual é um acréscimo previsto em contrato pelo descumprimento da obrigação principal desse contrato, podendo ser em percentual sobre o valor da obrigação principal descumprida, ou então em valor absoluto, ou em dinheiro, R$100, R$200, ou através de indexadores, como salário mínimo ou mesmo valor de aluguel. Então, um salário mínimo de multa, 2 salários mínimos de multa, ou um aluguel, 2 aluguéis, 3 aluguéis. Normalmente, o contrato de locação prevê 3 aluguéis de multa. Pessoal, e todo mundo já viu, né? Todo mundo já viu essa multa, né? Veja, a gente não precisa nem pegar o contrato, né? A gente, às vezes, não precisa pegar nem o contrato, né? A gente pega o boleto, né? Que é a forma de pagamento daquele contrato. O boleto não é o contrato. O boleto é a forma de pagamento daquele contrato. E no boleto a gente já vê expresso a própria multa, né? A própria cláusula penal. Por exemplo, vocês fizeram um contrato de prestação de serviços educacionais com a Unifunec, né? Com a mantenedora do Unifunec, na verdade, né? E nesse contrato tem a previsão da forma de pagamento, que é por boleto,
e provavelmente tem uma cláusula no contrato de multa contratual pelo não pagamento do boleto no prazo estabelecido. Está lá no contrato. E vocês têm esse contrato que vocês assinaram com o Unifunec. Provavelmente está aí na gaveta de vocês, né, da escrivaninha de vocês, bem guardadinho aí. E todo mês o Unifunec emite os boletos, né? E aí no boleto, no próprio boleto tem lá, multa em senhor Caixa, né? Senhor Caixa. Após o prazo de pagamento, acrescentar multa de tanto, juros de tanto e correção monetária de tanto. Né, tem lá escrito dos boletos. Senhor Caixa, né, o boleto já vem com essa informação aí, né? Então, veja, a multa que está lá no boleto é a multa contratual, é a cláusula penal. Se a gente for no contrato, vai ter uma cláusula prevendo essa multa, né? Mas a gente nem precisa ir no contrato para saber dela. Basta pegar o boleto, que é a forma de pagamento, que vai ter aí essa multa aí. Isso é algo bastante natural, né? Isso é algo bastante natural. E todo contrato tem, né? Todo contrato tem, né? Contrato aí de prestação de serviço, normalmente é 10% sobre o valor do serviço, né? Contrato de locação, normalmente valor de 3 aluguéis como multa, né? Pelo descumprimento do contrato. Então, todo contrato tem e costuma ser algo, né, relativamente pesado. Costuma ser algo relativamente pesado. Por quê, pessoal? Costuma ser algo relativamente pesado, algo que acresce bastante de valor aí. Porque, pessoal, a multa contratual ela tem duas finalidades. E quanto maior for o valor da multa, mais se atinge essas duas finalidades aqui. Olha lá. Primeira finalidade. Tornar a prestação mais onerosa. Tornar a prestação mais onerosa. Por quê? Tornando a prestação mais onerosa, serve como estímulo ao cumprimento da obrigação no tempo, lugar e forma, né? Então, se você, devedor, cumprir a obrigação no tempo, lugar e forma, não vai ter multa. E se não vai ter multa, você vai acabar pagando mais barato do que você não cumprir a obrigação no tempo, lugar e forma. Porque se você não cumprir no tempo, lugar e forma, vai ter multa. E a multa vai, então, tornar a prestação mais onerosa. De modo que vale a pena pagar antes. Porque quem paga antes paga menos. Paga menos. Então, eu vou pagar antes para pagar menos, né? E eu vou evitar de pagar depois, porque eu não quero pagar mais. Eu não quero pagar mais. Então, a multa, ao tornar a prestação mais onerosa, ela serve, então, como um estímulo para o cumprimento da obrigação de forma correta, no tempo, lugar e forma. Pessoal, e nós, brasileiros aí, que gostamos de uma prestaçãozinha, né? Nós, brasileiros, gostamos ou precisamos de uma prestaçãozinha, todo mundo tem a sua, né? Eu tenho várias, né? A gente, então, fica de olho nessa multa, né? Porque como a gente tem várias prestações, se a gente passa do prazo de pagamento das prestações, a gente vai aumentar o valor que a gente tem que pagar, né? Então a gente vai acabar sendo prejudicado, né? E a multa está lá justamente, então, como uma forma de coerção, uma forma de obrigar, então, o devedor a cumprir a obrigação no tempo, lugar e forma correta. Pessoal, mas além disso, a multa tem uma segunda finalidade. A multa, ela serve como uma pré-fixação de perdas e danos. A multa, ela já serve como uma pré-fixação de perdas e danos. Por quê? Porque, veja só, se a obrigação não foi cumprida na forma pré-estabelecida, no prazo, no tempo, né, que é o prazo, no tempo, no lugar e na forma, o credor que não recebeu essa prestação no tempo, no lugar e na forma, ele pode ter perdas e danos, ele pode sofrer prejuízo. Agora, se ele quiser receber esses prejuízos, ele vai ter que entrar com uma ação de indenização por perdas e danos. Nessa ação, ele vai ter que provar os prejuízos que ele sofreu. Ele vai ter que quantificar esses prejuízos, que a gente chama liquidar,
nada mais é do que quantificar o prejuízo, né? E tudo isso dá trabalho, tem custo e leva um tempo. Então, às vezes, é mais interessante ele jogar uma multa talvez um pouco mais elevada, e se a outra parte, claro, concordar com isso, né, porque a gente está em direito contratual, e direito contratual exige concordância, a ponto de que essa multa mais elevada já supre todo e qualquer prejuízo que ele possa vir a ter no futuro, né? Essa multa, ela por si, ela já supre todo e qualquer prejuízo que ele pode vir a ter no futuro, né? E com isso, dispensa-se a necessidade de entrar com uma ação de indenização por perdas e danos, provar esse prejuízo e liquidar esse prejuízo para somente ao término da ação poder fazer cumprimento de sentença e receber, né? Se a multa já tem um valor substancial, já supre todas essas perdas e danos. E é por isso, pessoal, que a multa em contrato de aluguel normalmente são 3 aluguéis. Por quê? Porque, veja, se o inquilino ele desocupa o imóvel, o locador vai ter que relocar o imóvel, vai ter que arrumar um novo inquilino. Mas, para isso, ele vai ter que fazer reforma do prédio, vai ter que fazer uma reforma do prédio, vai ter que colocar o imóvel para locação, vai ter que aparecer um novo inquilino, vai ter que verificar a documentação desse novo inquilino, para somente, então, fazer o contrato de locação com o novo inquilino e entregar a chave para ele. Isso tudo leva um tempo. Quanto tempo? Bom, antes da pandemia, 3 meses, né? Agora, com a pandemia, só Deus sabe, né? Mas, antes, um prazo razoável para reformar, colocar para locação, aparecer locador, verificar documento e fazer um novo contrato, 3 meses. Então, já se coloca no contrato de locação uma multa de 3 meses, porque é o prazo que a casa vai ficar desocupada, que o imóvel vai ficar desocupado até ter um novo inquilino e até o proprietário, o locador, vir a receber de novo aluguel, né? E com isso, então, essa multa de 3 meses, ela antecipa o período de desocupação, ela antecipa perdas e danos, os lucros cessantes que o proprietário, o locador, teria pelo imóvel permanecer desocupado. É por isso, então, que locação normalmente é 3 meses de multa, que é o período médio aí, né, que se supõe de desocupação entre uma locação e outra, entre um inquilino e outro aí. Justamente porque a multa ela tem também essa finalidade de pré-liquidação dos danos, né? Vamos tirar o trema aqui, né? De pré-liquidação dos danos aí, né? Quando se estipula a multa, já se faz um juízo de lucubração, né? Um juízo de imaginação, né? De qual seriam os prejuízos causados aí, né? E já se antecipa colocando, né, esses prejuízos na multa. Mas, claro, desde que ambas as partes concordem, porque a gente está na seara do direito contratual. Pessoal, a Ludmila colocou aqui, por se tratar de contrato, o valor da multa pode ser qualquer uma vez que as partes concordem, por maior que seja a multa, se as partes concordarem, ela será aplicada. Não existe um limite? Olha só, Ludmila, você está pensando com os olhos do direito do consumidor, né? Você está pensando com os olhos do direito do consumidor. E nós não estamos no direito do consumidor. A gente está dentro do direito civil. E no direito civil, né, a gente tem a antiga autonomia da vontade e hoje a autonomia privada. De modo que no direito civil não tem nenhum tipo de pré-limitação ao valor da multa, porque no direito civil a gente pressupõe que as partes estão em igualdade de condições e as partes, então, elas têm liberdade, né, e estão empoderadas suficientemente para negociar o valor da multa, né? Por exemplo, aí, eu fiz um contrato de arrendamento de uma propriedade rural que o valor da multa era uma cacetada. Eu devo ter aqui nesse computador, eu tento olhar e eu mostro para vocês depois do intervalo. O valor da multa era uma cacetada. Por quê? Porque a gente tinha um fazendeiro de um lado e outro fazendeiro do outro, né?
Então, eles tinham, cada qual representado pelo seu advogado, eles tinham condição de negociar e estipular a multa da forma que quiserem, né? Então, eu vou mostrar, eu vou ver se eu acho nesse computador, não sei se está aqui ou está no outro computador, né, que eu uso no escritório, mas eu vou pesquisar e eu mostro para vocês. É uma cacetada, né, de multa, não tem problema nenhum, é direito civil, né, autonomia privada. Agora, sim, no direito do consumidor, existe limitação, né? Por quê? Porque no direito do consumidor, as partes não estão em igualdade de condições. O fornecedor, ele, né, tem um poderio jurídico, econômico, de conhecimento muito maior do que o coitado do consumidor. O consumidor é o famoso vai ou racha, né? Ou ele aceita o contrato, né, do fornecedor, ou ele fica sem o produto ou o serviço, né? Então, não é nem vai ou racha, é racha ou racha, né? Racha a cabeça do consumidor sempre. Ou ele aceita o contrato do fornecedor, ou ele não vai ficar sem o produto ou serviço. E se ele precisa do produto ou serviço, ele precisa daquele fornecedor, não tem opção, né? Então, como o consumidor ele é hipossuficiente, no consumidor, a multa, ela tem uma limitação de 2%. Né? Ela tem uma limitação de 2%. Pessoal, no direito civil, a única coisa, né, que se tem a respeito de limitação da multa é que a multa, tem um ponto aqui. A multa ela não pode ser acima da própria obrigação principal, né? Essa é a única limitação que a gente tem. Em algum ponto aqui do material eu coloquei isso, né? No direito civil, a única limitação que a gente tem é que a multa ela não pode ser maior que o valor do principal, né? Que é o valor total do contrato. Mas, de resto, não tem limitação nenhuma. Inclusive, pela acepção gramatical, né? Pela interpretação gramatical da coisa, se a multa não pode ser maior, ela pode ser até igual ao valor do principal, né? E independente aí do contrato, se o valor do principal é grande, a multa pode ser, não pode ser maior, mas pode ser igual, a multa pode ser igualmente grande, tão grande quanto o valor do principal, né? Então, pensem sempre o ramo do direito que vocês estão trabalhando, né? E apesar do direito do consumidor, direito civil, direito do consumidor, trabalhar com os contratos, né, a depender do tipo de pessoas envolvidas, é que você vai ter a incidência ou do direito civil ou do direito do consumidor, e aí as regras vão variar, né, as regras vão variar. A gente trabalhou com isso no semestre passado, quando a gente analisou diálogo das fontes, né, Então, essa pergunta da Ludmila, ela gera, assim, confusão, porque as pessoas acham que o ordenamento jurídico é um só, né? E falam, olha, naquele contrato tem uma multa muito grande. Mas veja, na verdade, qual é a natureza daquele contrato. Veja qual é o ramo do direito que está regrando aquele contrato. Uma multa, a multa pode ser realmente muito grande. Se for um contrato regido pelo direito do consumidor, essa grandiosidade da multa pode gerar nulidade. Mas se for um contrato do direito civil, ainda que seja muito grande, mas não sendo maior do que o valor do principal, a multa é válida, né? Não tem problema nenhum aí. Então, a gente tem que sempre começar a nossa análise pela natureza do ato, pela natureza do negócio, pela natureza do contrato, porque aí, analisando a natureza, é que a gente vai chegar à conclusão de qual é a normativa que se aplica àquele contrato, e o resultado final vai depender sempre da normativa que se aplicou àquele determinado contrato, né? Mas, veja, o direito civil, ele não estabelece previamente patamares de multa. A única coisa que o direito civil fala é que a multa não pode ser superior ao valor do principal. Agora, contratos regrados pelo direito do consumidor, aí a gente tem uma limitação de 2%, né? Aí, bom, pessoal, terminamos a finalidade da multa,
terminamos a finalidade da multa, e a gente tem que analisar agora o caráter acessório dessa multa, né? E é no caráter acessório da multa que a gente vai verificar essa limitação que eu comentei com vocês do direito civil. Pessoal, mas vamos dar uma paradinha agora, né, dado o adiantado da hora. Eu vou dar uma procurada, ver se eu acho o contrato de arrendamento que eu fiz, né, para mostrar para vocês a cacetada da multa aí, né, e depois a gente faz um intervalinho e volta depois. Pessoal, eu vou interromper o vídeo, a gravação do vídeo, para ele não ficar muito, muito longo, mas a gente fica à disposição caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário aí, né, fiquem à vontade.